Olá, hoje nós falaremos de funções executivas. Toda criança, ela adquire conhecimento através de uma série de funções cognitivas, como a memória, a linguagem, a atenção, percepção e as funções executivas. Então, cada uma delas é responsável por processar informações específicas, mas todas elas se interrelacionam de alguma maneira. Então, as funções executivas, que chamamos de FE, elas podem ser definidas como um conjunto de habilidades necessárias, para realizar diversas atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, essas habilidades, elas atuam no controle e na regulação de comportamentos que são requeridos sempre que a criança se envolve em determinadas tarefas ou então em situações novas que a criança passa a lidar. Então, as funções executivas, elas dependem de um circuito neural cerebral que fica situado no córtex pré-frontal e é responsável por coordenar e integrar todas essas funções cognitivas, afetivas e executivas. Então, seus três componentes que eu considero principais são o controle inibitório, que é o autocontrole, aquela autorregulação, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. Falaremos agora um pouquinho sobre cada um deles. Então, como foi dito, o controle inibitório. O controle inibitório é a capacidade que nós temos de pensar antes mesmo de agir. É uma importante habilidade que nós temos, pois é aliada à atenção, inibe a impulsividade, aquele rompante de fazer alguma coisa sem pensar, os comportamentos inadequados, as respostas automáticas e também evita que possam ser motivos de distração. Um exemplo de controle inibitório é quando conseguimos estudar com alguma música tocando, ou seja, manter um foco nas informações desejadas, mesmo com a presença de algum distrator. A memória de trabalho, por sua vez, é a capacidade de conservar as informações na cabeça. Então, durante a realização de uma tarefa, por exemplo, é resgatar aprendizagens adquiridas para aplicar em uma situação nova ou criar estratégias de solução numa situação futura. Um exemplo de memória de trabalho é quando a criança, ao escutar uma narrativa, consegue fazer associações ao que está sendo lido para ela. Então, o conceito de flexibilidade cognitiva é a capacidade de mudar seus objetivos quando o plano inicial não deu certo, seja por imprevistos, por novas demandas ou até mais de uma tarefa. Para isso, novos comportamentos devem ser adaptados a essas novas regras, gerando novas situações alternativas, sem ficar preso ao mesmo padrão que foi pré-estabelecido de comportamento. Então, sem a flexibilidade cognitiva, não seria possível resolver um problema de maneira diferente, compreender diferentes maneiras e de se jogar um jogo ou experimentar meios de resolver uma situação, problema, por exemplo, de matemática. Então, isso aí são exemplos de
flexibilidade cognitiva. Então, o ensino de estratégias para o desenvolvimento das funções executivas é muito importante, é muito eficaz, pois impacta diretamente no desenvolvimento escolar. Então, além disso, estudos revelam a importância dessas habilidades que foram ditas para a competência da leitura, da escrita e da matemática. Então, alterações nessas habilidades das funções executivas podem ser observadas em vários casos, como no transtorno do espectro do autismo, o TEA, no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também síndrome de Down. As funções executivas não se desenvolvem assim de uma hora para outra, mas seu principal desenvolvimento ocorre de 0 a 6 anos de idade, que é o período correspondente à primeira infância, e continua até o período da adolescência e o início da vida adulta. Porém, é importante destacar que tais habilidades se concretizam em diferentes momentos dentro deste período, mostrando uma maior intensidade nas crianças entre 5 até 7 anos. Daí, então, a importância que tem de se trabalhar o desenvolvimento dessas funções executivas durante esta faixa etária.